Você já ouviu falar da ciência da felicidade? É possível que, ao ouvir esse nome, muitos estejam pensando no livro A Ciência da Felicidade, do autor Luiz Gaziri. Um livro sobre autoajuda ou psicologia motivacional. Bom, não é disso que esse vídeo se trata. Já adianto antes de mais nada. Esqueçam o livro. E para quem não o conhecia, dá no mesmo. Não se trata dele. E aliás, eu não estou fazendo nenhuma crítica a esse livro, hein? Apenas diferenciando. A ciência da felicidade a qual eu me refiro é uma religião japonesa, mais conhecida como Happy Science, que é ciência da felicidade em inglês. A Happy Science, no original japonês, Kofuku no Kagaku, é um movimento espiritual fundado por Ryu Hokawa, em 1986. Esse movimento religioso se contrapõe aos valores ateístas e materialistas que tomaram conta da sociedade japonesa após a Segunda Guerra. Ela conta hoje com cerca de 12 milhões de membros. O fundador da religião, Ryu Hokawa, nasceu em 1956, em Tokushima. Ele se formou em Direito na Universidade de Tóquio. Estudou finanças internacionais em Nova York, mas deixou sua carreira de negócios em 81, quando, segundo ele, começou a receber mensagens de grandes mestres espirituais da humanidade, como Jesus, Buda e outros espíritos, pedindo que ele transmitisse às pessoas na Terra a sabedoria divina. E dessa forma ele construiu sua filosofia espiritual, baseada nesses ensinamentos, que falavam sobre a origem da humanidade, sobre a alma e sobre como criar um mundo ideal a partir do conhecimento da verdadeira felicidade. Daí o nome da doutrina. A ciência da felicidade é uma doutrina completamente sincrética, que reúne princípios do budismo, do shintoísmo, que são as religiões mais populares do Japão, e também do cristianismo, além de elementos da espiritualidade universalista, ou como chamam alguns, a espiritualidade New Age, como seres extraterrestres, a existência de planos espirituais, diferentes dimensões ou densidades, e a crença na antiga civilização de Atlântida. Apesar de ser uma religião recente, se comparada com muitas outras, ela tornou-se a principal instituição religiosa do Japão em pouco mais de 20 anos, e se espalhou rapidamente pelo mundo, e entrou em vários países, entre os quais o Brasil, que é o país mais espiritualizado do mundo, como eu já expliquei em outros vídeos. Além de ser um país bem acolhedor em relação aos imigrantes, também acolhe suas tradições e, claro, suas religiões. Em São Paulo tem um bairro só de cultura japonesa, que é a Liberdade, considerado o maior do mundo aí. No Brasil é possível encontrar várias religiões oriundas do Japão, como a Seisho no Ie, a Igreja Messiânica, a Soka Gakkai, além do próprio shintoísmo e do budismo, e outras ainda. Aliás, não só do Japão, mas aqui tem religiões que vêm do mundo inteiro. E, obviamente, a Happy Science não ficaria de fora disso. A religião chegou no Brasil em 1992, instalando-se em São Paulo com o nome de Happy Science do Brasil. Em novembro de 2010, o Ryu Hokawa visitou o Brasil pela primeira vez, onde realizou uma série de palestras expondo a doutrina e divulgando o nome da religião no país. Atualmente, a religião possui 9 templos em São Paulo, um em Londrina e outro no Rio de Janeiro. Segundo o Hokawa, a sabedoria da sua doutrina tem o poder de ajudar a humanidade a superar conflitos religiosos e culturais,
e de conduzir todos os povos a uma era de paz e harmonia, superar barreiras raciais, religiosas e culturais. E por isso ele defende a unificação de todas as religiões. Algo semelhante ao que visa a fé Bahá'í. Mas a fé Bahá'í fica apenas em conceitos religiosos mesmo, materiais, enquanto que a Happy Science vai além e reúne conceitos da ufologia e do espiritismo. O Ohkawa já lançou mais de 2.000 livros, tornando-se o mais influente líder espiritual do Japão e um dos autores mais vendidos por 29 anos consecutivos naquele país. Ele chegou a lançar também 52 livros em um ano, o que o colocou no Guinness, o livro dos recordes, como o autor que mais publicou livros em um ano. E esse é o ponto forte da divulgação da religião: a venda de livros e animes, que eu já vou falar sobre, além de fortes estratégias de marketing. É claro que muitos criticam isso, dizendo que é tudo apenas por dinheiro, para querer aparecer, e essas coisas que sempre falam quando veem alguém crescendo na vida e ajudando os outros. Completamente comum na nossa sociedade, mundialmente falando. Mas a Happy Science também possui vários programas e serviços de apoio às comunidades locais e pessoas necessitadas, como programas educacionais, pré- e pós-escolares para jovens e serviços para idosos e pessoas portadoras de deficiência também. E também são feitas ações em escala mundial, como ajuda a vítimas de terremotos e doações de material de saúde para países em risco social. O texto fundamental da Ciência da Felicidade é o As Leis do Sol, publicado em 87. Ele não é um livro sagrado, como em outras religiões, no sentido de ser como uma Bíblia, mas é um livro que contém boa parte da doutrina e seus principais ensinamentos. Esse livro rapidamente se tornou um best-seller, com mais de 7 milhões de exemplares vendidos, popularizando o nome do rio Ohkawa e da Ciência da Felicidade, tanto dentro quanto fora do Japão. O Deus Criador na Ciência da Felicidade se chama Elcantari, que de acordo com o Ohkawa significa terra, magnífico reino de luz. De acordo com os ensinamentos da Ciência da Felicidade, o Elcantari encarnou 7 vezes no planeta Terra. Primeiro como Lamu, rei da antiga civilização de Lemúria. Depois como Thoth, um sábio da civilização de Atlântida, que depois os egípcios transformaram no deus da sabedoria, né? Rient Our Crowd, um rei inca. Ofélis, líder político e militar grego. Hermes Trismegisto, rei de Creta. Siddhartha Gautama, o Buda na Índia. E atualmente como ele próprio, rio Ohkawa, no Japão. Esse é um ponto que muitos criticam, e eu particularmente acho besteira. Mas talvez, se ele não se autoproclamasse reencarnação de Deus, muitos não dariam ouvidos a ele. Então é meramente uma estratégia, um marketing. Fora isso, todo o resto que a religião representa, seus ensinamentos e a forma como ele ajuda as pessoas e busca a unidade do planeta, continuam sendo maravilhosos. Quanto a ele dizer que recebeu os ensinamentos de Jesus, Buda e outros mestres, pode, vejam bem, não estou afirmando, mas pode muito bem ser verdade. Afinal, como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, os espíritos superiores, em especial aqueles da Fraternidade Branca, podem assumir a forma que eles quiserem. Então eles poderiam ter aparecido para o Ohkawa com essas formas sem problema nenhum. Embora a gente tenha sempre que questionar, né? Não dá para acreditar em tudo. E não dá para ser chato também de duvidar de tudo ou acusar de mentira. A gente tem que avaliar as coisas. Enfim. Além das Leis do Sol, vários outros livros foram e ainda são lançados. E alguns dos mais importantes desses livros foram transformados em filmes, em formato de anime. E sabe o que é legal? Esses filmes todos
estão disponíveis de graça no YouTube. E o melhor de tudo, dublados. Pelo menos no momento que eu estou postando esse vídeo aqui, né? Eu recomendo muito que vejam. É bom que não precisa de Netflix, não precisa baixar, porque muita gente não sabe, né? É só pesquisar no YouTube e pronto. O principal e que eu recomendo fortemente é As Leis do Sol. Esse filme resume a doutrina, dá um vislumbre dos outros filmes e ainda ensina muita coisa. Tem até nas playlists aqui do canal, eu selecionei especificamente esse. Além dele tem As Leis Douradas, As Leis Místicas, As Leis da Eternidade, O Renascimento de Buda e A História de Hermes. Além de um filme sobre ufologia, que infelizmente não tem dublado. E acho que nem tá no YouTube, se tiver só com legenda em inglês. Esses filmes envolvem personagens que são inseridos dentro do universo da religião. Em enredos que envolvem viagens no tempo, uso de tecnologias avançadas e encontros com personalidades religiosas do mundo antigo e avatares, como Buda, Jesus, Moisés, além de viagens aos planos espirituais, que mostram as dimensões superiores, assim como o umbral, que é um nome espírita, né, aqui do Brasil. Lá eles chamam simplesmente de inferno, mas a dimensão seria praticamente a mesma. E mostram a administração do mundo espiritual. Eles citam também a importância de unir a ciência e a espiritualidade. Quando eu assisti, eu notei muitas semelhanças com o que o professor Laércio Fonseca expõe nas palestras dele. Embora muita coisa seja própria da religião e contextualizada dentro dela. Mesmo assim, são animações muito boas. Agora, um erro muito comum que alguns cometem é o de chamar a Rap Science de seita, o que está completamente errado. E ainda que estivesse correto, não teria problema nenhum. Porque seita não é uma coisa negativa. E aqui eu já aproveito o espaço do vídeo para explicar esse conceito. Muita gente, quando ouve seita, em especial os cristãos mais fanáticos, nem todos, né? Mas pensam em cultos que envolvem adoração ao diabo. Mas não. Seita é nada mais e nada menos do que uma religião que não cresceu muito. Simples assim. Ela não cresceu suficientemente para ser chamada de religião, não conseguiu muitos adeptos. Ou uma nova doutrina que se desprendeu da religião principal. Coisa que acontece muito no cristianismo. Tem gente que até hoje diz que os testemunhas de Jeová, por exemplo, são uma seita, mas eles já cresceram bastante, a ponto de serem considerados uma religião, uma subvertente do cristianismo, assim como os Mormons, que são outra subvertente cristã, que se orientam, além da Bíblia Sagrada, pelo livro de Mórmon, um profeta do século XIX. Eles também são chamados de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que, como o próprio nome sugere, se preparam para os últimos dias, para o fim dos tempos. Eles não sabem quando vai ser, mas se preparam para isso, estocando comida e kits de sobrevivência. O que, se a gente deixar de lado o fator religioso, pode ser muito útil numa remota possibilidade aí de guerra nuclear, catástrofe natural. E por eles serem diferentes assim, muitos consideram seita, mas não são. Tem também o Vale do Amanhecer, que é uma comunidade religiosa, considerada seita por alguns, mas que não é, porque conta com mais de 40 mil pessoas. Essa doutrina, para quem não conhece, foi fundada por uma médium chamada Tia Neiva, aqui no Brasil, e pratica um sincretismo com elementos do cristianismo, espiritismo, misticismo, as religiões afro-brasileiras, a crença em discos voadores
e antigas crenças egípcias. É muito interessante essa doutrina. Eu achei que um vídeo inteiro sobre ela seria pouco visto, então eu resolvi inserir aqui como um parênteses, apenas para mencionar, porque é muito interessante. E é outra doutrina que é chamada erroneamente de seita. E ainda que fosse, como eu falei, não tem problema nenhum, porque não é algo negativo. E assim é com a Happy Science, que conta com milhões de membros pelo mundo todo. Portanto, não é uma seita. E se fosse, tudo bem. Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo e eu peço para que não fechem ainda, porque eu vou colocar uma fala do Ryo Hokawa no finalzinho. Então deixem seu like aí, porque isso é muito importante, e verifique sua inscrição e seu sininho. O YouTube ultimamente está removendo vários inscritos, então vê se está tudo em ordem aí. E se você não é inscrito ainda, é só se inscrever aí, né? Eu juro para vocês que não cai o dedinho se clicarem no like e no botão inscrever-se. Leva meio segundo e é de graça. Então ajudem aí. Até o próximo vídeo. Gratidão. 望みは一つです。自分は幸福であると言い切れる人をあらゆる国において数多く作りたいんです。夢の未来はその小さな一歩から必ず開けます。一人一人の歩みは遅く、一人一人の仕事はたとえ小さくとも日本国中、そして世界の人たちが力を合わせれば大きな大きなうねりとなって地球を覆っていくことでしょう。Superando as diferenças entre as nações, etnias e línguas, temos como objetivo unir toda a humanidade com amor e compartilhar a felicidade. Almejando preencher o mundo com amor e felicidade, a Happy Science continua suas atividades.